Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu sou o Jackson, do Todos pela Educação. Que prazer estar com vocês aqui nesta tarde, iniciando minha autodescrição. Homem preto, cabelos trançados, amarrados, barba longa, bonita, porque foi um investimento grande deixá-la assim. Vestindo diversos tons de marrom, blazer azul marinho, sapato preto. Que felicidade, primeiramente, estar aqui reunido com vocês, tanta gente boa, tanta gente incrível reunida, discutindo sobre essa pauta tão importante, onde temos tantas pessoas tão pertencidas a essa pauta, numa luta contínua de muito tempo, como também pessoas que são afinizadas, aliadas, aí, juntos nessa luta, nessa causa tão importante, que precisa de tantos aliados, e que é uma corrida, né, um caminho ainda muito longo a ser vivenciado. Desde ontem, desde o primeiro painel vivenciado aqui, começamos um processo de imersão mesmo num conhecimento que precisa ser contínuo, que precisamos cada vez mais ter, como já foi falado hoje, a corresponsabilidade de entender que aonde eu estou, no estágio que eu estou, na condição que eu estou, no nível de tomada de decisão que eu estou, eu já sou corresponsável e eu preciso, para ontem, ter uma atitude para uma educação antirracista. E isso é muito, muito importante, porque estamos aqui materializando um esforço que iniciou lá em 2021, que eu, dentro daquele grupo de 80 especialistas que foi citado aqui anteriormente pelo Gil, estava contribuindo antes mesmo de estar na equipe do Todos, muito feliz, pertencido desde aquele primeiro momento, contribuindo ali com o meu repertório, com o meu local de fala, que eu senti naquele momento que tinha um valor enorme, com várias pessoas me escutando, e eu, nossa, que bacana, eu estou conseguindo contribuir para algo que vai ser grande, gigante, que não tinha noção que esse momento estaria aqui e que eu estaria aqui falando com vocês também. Então, às vezes, a perna treme, às vezes, mas é super tranquilo. Estou fingindo super costume aqui, né? Mas é para passar um pouco para vocês o quanto dessa energia, estando do lado de cá do Todos, está me fazendo me sentir pertencido a algo grande, a uma luta que cada vez mais está crescendo, pessoas aliadas e aí com as mãos dadas para que a gente consiga, em pouquíssimo tempo, já ver grandes resultados. E aí, dentro do que a gente já discutiu nessa manhã, ainda teremos algumas discussões sobre as modalidades da educação escolar quilombola, educação escolar indígena, compartilhamento de experiência de secretarias estaduais, ainda hoje à tarde. Então, preciso que vocês sejam fortes, aí, todos atentos, ainda pacientes, para uma discussão muito bacana que ainda vem aí. E, para terminar minha fala, que é bem breve, uma participação especial super, super fluida aqui, queria deixar uma reflexão para todos vocês, a título de... O evento ainda não acabou, mas quando chegarem em suas casas, conseguirem fazer um exercício bem natural, bem espontâneo, de perceber o saldo do que foi vivenciado aqui nesses 2 dias, em 2 aspectos. O primeiro é no sentido profissional. Qual foi o saldo desses 2 dias que eu recebi, do que eu interiorizei, que eu posso levar para a minha atribuição profissional, que eu posso agregar ainda mais intencionalidade no que eu faço hoje, estando direto ou indireto com a pauta de ERE, com a discussão que a gente tanto está dando potência aqui. Não é? Então, esse é o primeiro aspecto, o que é que eu posso potencializar no que eu estou fazendo e o que eu posso iniciar, talvez, a fazer. E o outro ponto é o aspecto pessoal. O que é que eu posso fazer com quem está ao meu redor, com quem está ali juntinho de mim, na minha família, no meu grupo de amigos, no meu templo religioso que eu compartilho, com as pessoas que eu encontro ali sazonalmente, enfim. Como eu posso contribuir com essa luta antirracista? Como é que eu posso ser cada vez mais protagonista nessa luta e fazer ações que extrapolem até o que eu acho que eu posso fazer? A gente precisa dessa coragem. Eu espero que esse evento hoje, nesse momento, despeje ainda mais coragem para a gente lutar, para a gente seguir juntos nessa causa tão importante. Então, muitíssimo obrigado, boa tarde. Enquanto eu quero te ver. Muito obrigada, Jackson. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Estão todas as pessoas acordadas, despertas. Depois desse almoço delicioso, vamos dar continuidade ao nosso evento. E chegou o momento de entendermos e aprendermos quais são os próximos passos para a educação quilombola.
quais são as suas especificidades e as propostas de avanço nessa modalidade. Vamos pensar sobre a importância em trabalhar de forma transversal e efetiva, o que é mais importante. Precisamos de ações reparatórias com urgência. Convido ao palco Gessiane Ambrósio, da Coordenação Escolar Quilombola da CONAC. Hoje o tempo está mais firme, abre mais meu apetite. A CONAC é a Coordenação Nacional Quilombola. Gessiane, seja bem-vinda. A palavra é toda sua. Boa tarde. Eu achei que eu fosse ficar sozinha ali com a irmã sentada, mas tudo bem, não estou sozinha. Quero agradecer a todos pelo convite, em dar esse espaço para que a gente possa falar aqui da importância da educação de milhares, milhões de crianças quilombolas, Brasil afora. Vamos começar, então, pelo início, né? De onde surgiu a história do movimento de educação escolar quilombola. A educação escolar quilombola, ela começa na própria luta pela terra das comunidades negras rurais. É um movimento que se confunde com a luta dessa população negra ex-escravizada, na luta por seu território, em busca de dignidade, em busca de sobrevivência. E essas questões que convergem com a luta por sobrevivência dessas comunidades em seus territórios são elas que vão nortear os PPPs das escolas quilombolas. E as diretrizes da educação escolar quilombola, elas têm o seu marco, né, que foi ali promulgado em 20 de novembro de 2012, com a relatora Nilma Lino Gomes. Porém, ela foi formulada, e eu participei de uma dessas reuniões, ela foi pensada por vários mais velhos que lutaram pela terra, por professoras quilombolas de norte a sul do país. E ali estão os nossos objetivos, o que nós ansiamos, o que nós desejamos para a educação das nossas crianças. Inspiradas no projeto político-pedagógico da comunidade Conceição das Crioulas, em Salgueiro, Pernambuco, que foi o que nós chamamos de promissora, né? Foi a primeira comunidade a pensar uma educação específica com relação à identidade quilombola. E influenciou ali todo o movimento nacional em torno dessa especificidade para essa modalidade. O ensino em educação escolar quilombola, ele deve ser centrado nesses direitos, nessa busca por direitos territoriais. E isso quer dizer incomodar as verdades oficiais, que não são tão verdades, as verdades dos opressores, as verdades dos brancos que escravizaram nossos avós, avós mesmo e bisavós, porque para nós quilombolas a escravidão ela é muito perto. Os nossos mais velhos se lembram das pessoas escravizadas, dos seus avós e bisavós que foram escravizados. E desocultar essas verdades significa falar de direitos, implica mexer nos privilégios desses latifundiários, dessas pessoas que são donas do poder aqui no Brasil. A educação escolar quilombola, ela quer politizar e conscientizar as nossas crianças para lutar por esses direitos. Mas é necessário também que a outra parte, né, que aí implica, né, as instituições que estão aqui representadas, dialoguem também com a outra parte. Porque a gente, desse lado aqui, a gente está lutando para ter uma escola de qualidade, mas e nas escolas dos brancos ricos? O que falam sobre nós? Qual a imagem passada lá sobre nós? Uma imagem exotizada de nós,
subserviente sobre nós, pessoas negras. Então, eu acho que esse diálogo precisa chegar também nas escolas dessas crianças ricas e brancas, para que elas possam desconstruir esse olhar exotizado e subserviente sobre nós, que é histórico. Então, são duas forças, é um campo de forças muito difícil de ser pautado, mas é necessário esse diálogo, porque são esses donos do poder que apoiam as campanhas de prefeitos, de vereadores, para que eles se perpetuem no poder e continuem impedindo que tudo que a gente discute aqui, as políticas das quais a gente luta, sejam promulgadas nas escolas e desenvolvidas nas escolas. A educação escolar quilombola, ela é antirracista na medida em que trata do combate ao racismo estrutural em suas especificidades territoriais. E é um fator muito complexo, porque requer e demanda pesquisas localizadas desses territórios, das diversas formas de existir nesses territórios do Brasil afora. As escolas públicas das nossas comunidades, infelizmente, têm sido um desperdício de talentos, por causa da falta de investimentos na infraestrutura dessas escolas quilombolas, que contam com uma situação muito precarizada. Falta material, falta folha. Então, o que a gente discute aqui é uma coisa que não pode ser desassociada, a questão da formação das professoras e as estruturas das quais essas professoras vão poder exercer esse conhecimento aprendido, esse conhecimento desenvolvido. Porque são as professoras que vão fazer isso acontecer. E eu não posso chegar para minha criança, com crianças a gente não trabalha só de gogó. A gente precisa de material. Eu sou professora, eu sei muito bem o que eu sofro na escola. Eu quero contar história e a gente tem que tirar do nosso bolso. Essa é uma realidade, não acontece só comigo, a gente tira do nosso bolso para investir em materiais para contar a história para as crianças, para levar as crianças para sair. Essa é a realidade das escolas quilombolas. Desafios estruturais, qualificar as verbas e desburocratizar o acesso de políticas para as escolas em territórios quilombolas. Como fazer, então, nas políticas públicas federais, como que essa verba chegue nas escolas quilombolas? É preciso desburocratizar o caminho, porque nem todas as escolas que estão em territórios quilombolas estão oficialmente com o nome quilombola. E é preciso que os gestores estejam atentos à implementação dessas políticas e se guiarem pelas diretrizes nacionais curriculares quilombolas. Já está tudo ali, nós já temos muitas legislações efetivadas, legalizadas, que precisam ser postas em práticas. E é importante dizer que a educação quilombola, as escolas quilombolas, não são só para as pessoas quilombolas, são para todas as crianças quilombolas, como eu disse anteriormente. A gente precisa conscientizar o outro não quilombola dos direitos dessa pessoa quilombola, dessa criança quilombola. Informar essas crianças das histórias de lutas dos avós dessas crianças, para que a gente comece a ensinar um respeito à diversidade. As nossas crianças brasileiras precisam aprender a lidar com a diversidade. E o foco para os gestores, eu queria deixar aqui, para os gestores presentes, em 2020, nós fizemos o nosso primeiro seminário. Foi virtual, porque estava no ano da pandemia. Professores quilombolas. Ali nós nos juntamos e fizemos uma carta protesto, com 13 pontos que vocês podem acessar no site da CONAC. Está tudo ali, o que a gente precisa para que as nossas escolas e as nossas crianças possam acessar uma educação de qualidade. Uma educação de qualidade requer professoras formadas, tudo que já foi falado aqui, maiores investimentos, privilegiar no orçamento a educação das crianças quilombolas. Porque o que a gente vê Brasil afora em prefeituras pequenas, a gente vê dinheiro para eventos, mega eventos de artistas, vem gente de fora, e na escola não tem folha para a gente trabalhar.
Então, qual tem sido as prioridades desses gestores? Informar nos censos escolares a presença das escolas localizadas nos quilombos, bem como estudantes, professores, para que a gente possa construir dados para formular essas políticas públicas. Meu tempo está acabando. Então, os desafios são muitos. Eu queria aqui aproveitar esses últimos minutos e dizer que, voltar a esse ponto dessas verdades que precisam ser desocultadas nas escolas quilombolas, que são as histórias de expropriação, de luta pela terra de nossos avós. Eu queria aqui relembrar aqui, saudar a memória da minha tia, Carivaldina, Dona Uia, foi uma grande liderança quilombola. Nós a perdemos para a Covid, e ali ela se destacava, foi calada, foi silenciada, e sofria ameaças por lutar pelo nosso território. Em Armação dos Búzios, vocês conhecem por suas lindas praias, mas ali existem pessoas mais velhas que ainda têm em suas memórias a história em seu corpo do quanto elas foram escravizadas no tempo, na década de 50, muito recente na nossa história. E essas histórias de expropriação estão com esses mais velhos, que é difícil acessá-las porque eles não conseguem falar ainda sobre elas. Então, nós temos na educação escolar quilombola também esse enorme desafio de trazer essas histórias que estão com esses mais velhos, que é a história do processo de escravidão desse país. Ele é muito próximo, ele é muito real ainda para essas famílias quilombolas que ainda sofrem hoje, no presente, com essas coisas horríveis que aconteceram para eles. E ali na Rasa, eu queria desconstruir aqui a história da Brigitte Bardot. Aproveitar para que vocês, a próxima vez que vocês visitarem a Armação dos Búzios, saibam que essa foi uma história construída pelos opressores ali, latifundiários, donos de terra. E foi tudo uma armação para que ela fosse ali em Armação dos Búzios visitar e divulgar Búzios para o mundo, como hoje ele é bem divulgado. E isso custou a vida e a dignidade de muitas famílias quilombolas, porque, na medida em que eles organizaram essa ida da Brigitte Bardot, lá nos idos dos anos 60, em Armação dos Búzios, eles tiveram que expulsar e roubar as terras dos nossos avós. E a nossa educação quilombola, em Armação dos Búzios, ela prioriza essa verdade dessas pessoas brancas empresárias e não fala do que aconteceu com os nossos mais velhos. Então, a educação quilombola é essa luta política, essa briga de forças. Então, conscientizar é muito difícil e a gente precisa de políticas públicas para isso. Então, a próxima vez que vocês forem a Búzios e ver a estátua da Brigitte Bardot lá, não tem uma estátua de nenhuma das pessoas escravizadas, que são pessoas recentes, que a gente cresceu ouvindo as histórias dessas mulheres, Tertela, Madalena. Tem a praia lá, que foi palco de desembarque. Olha essa história da minha comunidade. Foi ponto de desembarque durante o período ilegal do tráfico ilegal de escravos. E isso não está nos currículos escolares. Essas histórias não estão nos currículos escolares. Então, eu queria aqui somar com vocês. Essa é só uma história que acontece Brasil afora, de norte a sul. Existem muitas histórias de injustiças que precisam ser desocultadas e postas nos currículos escolares para reflexão de todas as crianças quilombolas e não quilombolas. É isso, eu espero ter ajudado e contribuído com o debate. Obrigada. Obrigada, Gessiane, pela sua fala potente. E a educação emancipadora, ela tem essa prerrogativa, né? As verdades precisam ser ditas. E para a nossa história ser conhecida, ela precisa ser contada por nós mesmos. E agora eu convido ao palco Alva Rosa Tucano, líder indígena do povo tucano e presidente do Fórum de Educação Escolar
e Saúde Indígena do Amazonas. Foreia, é isso? Bem-vinda, Alva. Boa tarde, Rocieli, Roslene, companheiros de luta, o meu ex-secretário do Amazonas, os parentes indígenas que estão aí presentes aí no fundo, né? Então, estar aqui falando com vocês é um prazer trazer esse tema. Então, eu quero me apresentar aqui, sou Alva Rosa Tucano, indígena, e o meu colar aqui está representando a diversidade de povos que somos e que estamos nesse momento. Então, eu fui convidada para falar um pouco sobre a educação escolar indígena. E eu queria iniciar falando só uma observação. Eu me sinto até deslocada um pouco, né, por ter tão poucos indígenas aqui presentes. Nós temos tantos gestores não indígenas e nós estamos tão poucos indígenas na gestão. E aqui é o exemplo, é o retrato. Nós estamos nessa caminhada, porque nós também sabemos, nós aprendemos a falar a língua portuguesa. Eu sou tucana, tenho a minha língua viva ainda, tenho pais vivos, falantes, que estão ainda aqui. Então, é nesse sentido que eu quero iniciar a minha fala, que nós existimos. Nós temos nossa cultura própria. E é isso que eu quero iniciar dizendo, que precisamos de estar aqui sempre. E aqui também quero iniciar que me senti deslocada na fala da SEB e da SECADI. Em nenhum momento eles potencializaram a fala dos povos indígenas com firmeza. Fiquei triste quando estava aí ouvindo. Então, é isso. Nós precisamos trabalhar a inclusão na própria exclusão que nós já somos. E é isso que eu queria iniciar, tá certo? Pode passar. Trouxe aqui o slide, Então, eu quero iniciar com a fala que aqui no Brasil nós somos mais de 305 povos indígenas, mas nós vivenciamos em 4 contextos de povos. É necessário nós termos esse conhecimento. Nós temos 4 contextos de povos indígenas no Brasil. Povos indígenas sem contato, que são os povos isolados, os povos livres que estão na floresta, que não querem vir na cidade. Existem esses povos aqui no Brasil. Nós temos povos indígenas de recente contato, pessoas que recentemente, com menos de 30 anos, têm o contato com a cidade. Nós temos povos indígenas que vivem na aldeia, na comunidade, que estão nas terras demarcadas. Nós temos povos indígenas que vivem na cidade, nas terras não demarcadas, nos acampamentos, nas retomadas. São povos indígenas. É necessário toda a política, ao ser feita, ver essas 4 realidades que existem aqui no Brasil, com sua diversidade, com a sua cultura própria, com a sua fala própria e a sua cultura viva. Esse é o contexto dos povos indígenas do Brasil. E com mais de 180 línguas indígenas aí vivas, nós temos esses povos aqui existentes. E nós que estamos na gestão, aqui nós temos os gestores, é necessário nós termos esse olhar, porque muitas vezes nós somos silenciados. Aqui. Nós temos essa realidade aqui de povos indígenas. Eu trouxe aqui a imagem de crianças, criança da cidade, criança que está na terra demarcada. Nós temos povos isolados. Essa é a nossa realidade brasileira de povos indígenas. E eu trago aqui o retrato de crianças indígenas. E aqui eu trouxe um pouco o panorama de onde tem mais... onde nós temos a cidade mais que tem a população indígena do Brasil, né? Ainda com os dados do IBGE de 2010, que é oficial, ainda não saiu. Inclusive, na minha tese, queria atualizar também, eu não consegui, né? Nós temos que ter oficial. Então, essas são as realidades das cidades que têm a maior população indígena do Brasil. Eu trago o Amazonas,
Sou de São Gabriel da Cachoeira, Taboão da Terra Indígena Alto Rio Negro. É o estado e é a cidade que tem a maior população indígena do Brasil. O segundo, Mato Grosso do Sul, inclusive, teve a secretária que falou. E de cidade é São Paulo de Olivença, eu trago estado e cidade. Terceiro, que tem a maior população indígena, Bahia. E a terceira de cidade, Tabatinga, Amazonas. O quarto é Pernambuco e a cidade, São Paulo. E onde tem maior também, Roraima, Quento e Santa Isabel do Rio Negro. Então, eu trouxe um pouquinho dos dados aqui, onde ela tem a maior população indígena, é lógico, no Amazonas. E aí, aqui eu quero iniciar, que é uma política que a gente precisa trabalhar. Tem até um representante aqui também do Amazonas. Nós não conseguimos fazer, né, Rocieli? Mas estamos aprendendo. Queremos fazer. Eu acho que toda experiência é bem-vinda. Essa caminhada toda nós precisamos implementar de fato, é o que a gente vai apresentar aqui. Então, nós precisamos entender também o que é uma educação indígena e o que é uma educação escolar indígena. Uma educação indígena é o conhecimento que eu aprendo dos meus pais com a minha comunidade. E todo povo indígena tem esse conhecimento. Ele já traz de casa, ele já traz desde seu nascimento. Enquanto que para uma criança, quando ela vai para a roça, segue o seu pai, ela está já aprendendo. Quando ela vai pescar com o seu pai, ela já está aprendendo. É o conhecimento da educação indígena. E a educação escolar indígena é o conhecimento que, juntamente com o conhecimento que ela já traz lá do seu povo, ela vai aprender na escola. Então, a educação escolar indígena é o conhecimento que você vai aprender a cultura de outros povos, levando a sua cultura também. É necessário compreender essa diferença. E todas essas conquistas, né, que nós tivemos, foi o quê? A partir de 1900, reconhecer, porque indígenas sempre fomos, mas nós não éramos reconhecidos. E a partir de 1988 foi colocado isso dentro da Constituição Federal, que antes ainda, que eu quero falar da educação escolar indígena, nós tínhamos uma educação integracionista, que todo mundo era igual, que nós tínhamos que seguir a educação nacional, deixar de falar sua fala, e aqui, né? E a partir de 1981, nós tivemos o direito à educação escolar indígena, o reconhecimento da nossa identidade, que nós somos indígenas, e isso tudo nós conquistamos a partir de 1988. Mas o que é a educação escolar indígena que nós queremos de fato? Nós queremos uma educação escolar indígena específica, diferenciada, bimultilingüe e intercultural. E aqui eu trago o que é específica. Ela é única de cada povo. Aqui eu sou povo tucano. A minha cultura é diferente do povo ticuna, do povo guarani que está aqui. Então, nós temos, cada povo é único, tem sua especificidade. E nós queremos uma educação escolar indígena específica, diferenciada por quê? Porque a nossa cultura é diferente da de vocês. Então, ela tem essa diferenciação. Bimultilingüe, porque nós temos várias línguas. Mas é necessário que nós queremos que a instituição valorize a nossa língua indígena, a nossa língua materna. E a intercultural, que nós precisamos também conhecer os outros povos, a cultura, porque nós estamos no Brasil. O Brasil, ele tem um sistema. Para eu poder conversar com vocês, eu tive que aprender a falar a língua portuguesa. Se eu viesse falar em tucano, ninguém ia me compreender aqui. Então, é por isso que nós lutamos por uma educação escolar indígena específica, diferenciada, multilingüe e intercultural. É essa política que nós queremos para os povos indígenas. Então, toda essa conquista, né, que nós lutamos veio a nível federal. Temos uma coordenação geral de educação escolar indígena, que lá atrás eu vou dizer que não é isso que nós queremos, uma coordenação geral que só tem 4 funcionários. Que política vai, né, apresentar aos povos indígenas? Nós temos legislações aos montes aí, aprovada no Conselho Nacional de Educação, mas ela precisa sair da teoria para ir para a prática, é isso que nós queremos. Estadual, nós temos uma gerência de educação escolar indígena,
ou núcleo de educação escolar indígena, varia em cada estado. Também tem o Conselho de Educação Escolar Indígena, que eu vou colocar do Amazonas, que nós temos um normativo, mas em outros estados tem assentos, né? E outros estados só tem assentos dentro do Conselho Nacional de Educação, e temos a legislação. E, a nível municipal, também temos, em alguns lugares, coordenações, gerências, dentro das CEMEDs. E aqui eu quero fazer um histórico rapidinho. Então, de uma educação escolar imposta a uma educação reivindicada. Ela era integracionista, mas não era que nós queríamos, nós queremos uma educação escolar indígena. Foi uma reivindicação com muita mobilização, que eu vou passar mais à frente. De uma educação assimilacionista ao reconhecimento da pluralidade cultural e da multietnicidade, que já foi apresentado, né? Então, ela não é única, são vários. De uma educação colonizadora a uma educação própria a cada realidade sociocultural. Então, atualmente, nós queremos que efetive, de fato, os princípios da educação escolar indígena. E tudo isso não foi fácil. Toda a política para os povos indígenas foi a partir da pressão do movimento indígena. E aqui eu quero apresentar, desde 1980, para ser reconhecida a identidade dos povos indígenas, a união das nações indígenas, eles tiveram que mobilizar para poder ser reconhecido em 1988. Com isso, nós tivemos a COIAB, a Capoíbe e, na educação, a COPIAR, que foi um dos grandes movimentos que fez história, né, a nível do Brasil. Assim como também, atualmente, nós temos a PIB, que hoje está trabalhando muito, que está lutando muito, articulando o movimento indígena do Brasil. Então, é um pouco das nossas conquistas. E eu trago aqui também um pouco a luta do movimento do Amazonas, porque tudo começou no Amazonas para a Via Nacional também. Então, nós temos uma trajetória de ano para a gente poder, nesse momento, enfrentar esse momento de exclusão que os povos indígenas estão vivenciando. Então, eu trago aqui um pouco todas essas mobilizações. E as nossas mobilizações sempre foram no bolso de cada um, porque nós não temos ninguém que nos ajude. Mobilizações em frente ao Ministério da Educação, sempre fizemos isso, nos estados, nos rios, com uma mobilização grande, queremos que uma política de educação escolar de fato. E aqui eu trouxe algumas imagens dessas mobilizações. Aqui eu trago o desafio. O desafio vem falando bem claro. E aí eu já falo também a política que nós queremos no governo. Reconhecer de fato que os povos indígenas existem nos estados do Brasil. E cada estado tem um povo indígena. É necessário ter uma política, de fato, de educação escolar indígena dentro das SEDUC, dentro das CEMEDs, dentro do MEC. Reconhecer e valorizar a educação escolar indígena nas instituições de governo de ensino, nas universidades, né, do governo. Construir uma política de educação escolar indígena reconhecendo os 4 contextos de povos. E aqui eu quero dizer, de fato, porque não adianta nós criar, porque não existe uma política de educação escolar indígena no Ministério da Educação. Não existe nos estados também. Porque vocês que estão aqui, gestores, vocês sempre vão na legislação. Então, é necessário realmente construir uma política de educação escolar indígena aprovada dentro da Assembleia Legislativa. Por quê? Porque todos os gestores, quando eles começam a fazer a política pública, dizem, onde está a lei? Como é que está? E a gente vai lá, apresenta a resolução 1, a resolução 5, mas nós não temos a nível de Estado. É necessário criar e ser aprovada nas assembleias legislativas ou nas câmaras municipais, né? Mas sempre com esses 4 contextos. Descolonizar as instituições de ensino. Não há só um único povo, há vários povos, indígenas, né, quilombolas, negros, do campo, todos os outros. Flexibilizar a burocracia estatal é o que mata os povos indígenas aqui. A licitação do jeito da escola que nós queremos. Não há essa flexibilização. É necessário discutir essa flexibilização estatal que mata as secretarias estaduais e municipais, inclusive o Ministério da Educação. Alguém precisa começar a fazer isso. E precisamos fazer de fato. E aqui estão nossos gestores, né, que precisam discutir também.
Implementar a Lei 11.645 nas escolas não indígenas, contemplando a formação continuada aos professores, gestores de escola e responsáveis de gestão. Porque aqui a gente está na teoria. Mas qual é a nossa prática de fato? Nós não estamos fazendo. E eu venho do estado onde o racismo é muito alto, onde nós indígenas sofremos na pele isso. Na pele, quando um aluno indígena ouve o professor, é o dia do índio. Os índios são sujos. Todas essas falas racistas nós ouvimos, as nossas crianças indígenas ouvem nas escolas não indígenas. Então, é necessário implantar, começando com os professores, com os gestores, inclusive os gestores, porque se você só vai implementar se você passar, se você compreender. E implementar o currículo específico e diferenciado. É aí onde entra a política, né? Se você criando a política de educação escolar indígena, você vai estar também contemplando o currículo, toda a parte logística também. Diálogo mais próximo entre as instituições governamentais e não governamentais. Muitas vezes, nós, governo, nós, movimentos sociais, acaba que a gente fica muito afastado um do outro. É necessário nós nos aproximarmos. Em nenhum momento, nem é um contra, mas um tem sempre a complementar a política do outro. Consulta prévia livre e informada. Esse é toda a política, meus amigos, gestores, movimento, nós precisamos consultar os povos indígenas. Isso é lei, né? E a maioria das vezes nós não contemplamos. E aqui está nossos desejos. Das 1.071 escolas indígenas, a maioria das nossas escolas indígenas são assim, ó, porque não são construídas por causa da lei, né? Que não tem licitação que chegue lá na área indígena. Aí está, né, Rocieli? Nós temos Queraria até hoje, não foi construída, mais de 50 anos, eu acredito já. Mas a nossa realidade é essa. Essa aqui foi do Yanomami, que eu acabei de ir lá. Está aqui eu no meio, nós fomos lá visitar. É uma escola, vocês estão vendo um quadro bem aí, né? Essa é a nossa realidade, escolas. Por quê? Porque construir escolas indígenas é caro. Nós precisamos de recursos. E, nesse sentido, vamos dar essa oportunidade. E hoje a nossa luta é pela criação de uma Secretaria Nacional de Educação Escolar Indígena no âmbito do MEC, com o orçamento, para que tudo aquele desafio que eu apresentei seja pelo menos o início. E, assim, os estados também vão conseguir ser contemplados assim como os municípios. E retomar a política dos territórios étnico-educacional, porque com essa política, toda a política ela parte a partir do seu território. Porque hoje nós temos várias instituições fazendo uma política para um povo só, e outro povo fica descoberto. Por isso a importância dessa política. E aqui trouxe algumas palavrinhas só para a gente falar corretamente, porque é necessário, eu não posso também perder essa oportunidade. Tribo não, povo sim. Índio não, indígena sim. Vamos começar a mudar nossa fala? Etnia não, povo sim. Porque são falas para nós racistas, entendeu? Ela é uma fala pejorativa. E vocês viram como mudou, né? Ministério dos Povos Indígenas, Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Então, é com esse objetivo. Vamos garantir o direito à educação para todos e não violar. Violar esse direito é crime. Eu não poderia também aproveitar essa oportunidade de trazer aqui, porque marco temporal, por que não? Marco temporal somente para quem ocupou até 1499. Vamos mudar essa história? Né? Por que até 1988, marco temporal? Porque o marco temporal ela é uma política anti-indígena para nós. Marco temporal somente para quem ocupou até 1499. Vamos fazer essa reflexão? Obrigada. Anhum. Muito obrigado, professora Alva. Boa tarde a todas e todos novamente. Bom, sou Gabriel Corrêa, do Todos pela Educação, estava aqui de manhã, mas muita gente chegou agora à tarde. Antes de passar para a mesa de estados, a gente vai pegar agora duas falas de pessoas importantíssimas que estão hoje na gestão no Ministério da Educação, da pauta da educação escolar quilombola e da educação escolar indígena. Então, sem mais delongas, já vou chamar aqui primeiro a professora Lucimar Dias,
A professora ela é diretora da Diretoria de Políticas de Educação Étnico-Racial, Educação Escolar Quilombola, do MEC. Então, professora, pode, onde você ficar, fica à vontade, onde você preferir. 5 minutinhos de fala aqui para você falar da perspectiva do Ministério da Educação desse tema tão importante. Fica à vontade, se quiser subir. Ocupar os espaços, né, gente? Bom, boa tarde a todos e todas. É com muita alegria que eu estou aqui nesse evento, porque eu estou com várias pessoas com as quais eu tenho convivido nos últimos... Eu tenho 56 anos, e desde os 17 eu tenho trabalhado com o tema das relações étnico-raciais e tenho visto vários colegas aqui que estão nessa mesma toada. Então, chegar nesse momento aqui, né, com diferentes interlocutores para discutir educação para as relações étnico-raciais, vou ficar no meu ponto, tá? E também, né, educação escolar quilombola, tem uma importância enorme, exatamente no lugar que eu estou falando com vocês, que a professora, estou aqui de frente à professora Petronilha, que tem discutido teoricamente como o ativismo e a academia não se separam. Porque muitas de nós, quando discutimos esses temas, nós somos chamadas de ativistas, e não de teóricas, né, de acadêmicas. E a professora Petronilha, na sua produção teórica, nos convida a pensar o que é ser ativista e o que é ser acadêmica, e como não há uma dissociação para alguns grupos sociais deste lugar. Então, eu falo aqui para vocês como um ativista que se constituiu desde os 17 anos discutindo relações raciais, como uma acadêmica que hoje é professora universitária da Universidade Federal do Paraná. Desculpem quem não é, né, mas a gente gosta de falar que é a primeira do Brasil, não vou entrar nessa polêmica. E que amanhã, né, não vou, inclusive, conseguir ficar com vocês até o final, porque amanhã eu estarei formando 2 mulheres negras como doutoras, e isso está me orgulhando demais, eu preciso contar para todo mundo, né? Porque isso significa que o investimento em educação, ele produz resultados exitosos. Eu fui bolsista da Fundação Ford, no doutorado. As políticas públicas, como a professora Zara colocou, de ações afirmativas, têm um foco em ensino superior muito importante, mas nós precisamos discutir a política da educação básica numa perspectiva de ações afirmativas que não é a perspectiva do ensino superior. Bom, então, esse lugar de gestora, né, recente, eu cheguei dia 13 de março aqui em Brasília, estou aqui com o meu colega que está responsável, Eduardo, pela discussão da educação escolar quilombola. O que nós, a professora Zara falou rapidamente aqui, eu tenho só 5 minutos, mas quero dizer para vocês, o que nós temos como discussão na DIPERC, que é a minha diretoria. É minha, assim, né? Que eu abracei. Nós temos 2 políticas, a política de educação escolar quilombola e a política que a gente chama, resumidamente, de ERER. Então, nós temos a tarefa de colocar, como falou muito bem a professora, em todas as redes municipais e estaduais, o tema de educação para as relações étnico-raciais. Nós trabalhamos na perspectiva das diretrizes, construída a muitas mãos, mas, né, lindamente sistematizada pela professora Petronilha. É um marco normativo fundamental e que funda a nossa perspectiva dentro da DIPERC, e também temos que trabalhar, né, com a educação escolar quilombola. É um desafio nosso, eu falo nosso porque é desse conjunto todo aqui. Existe um provérbio africano que diz que, para educar uma criança, é preciso uma aldeia inteira. É essa aldeia aqui, né? Essa é uma síntese da sociedade civil, que, articulada com o governo, tem de produzir uma educação com equidade racial. Nós todas aqui, não podemos mais, como nos convidou o primeiro rapaz, Bruno, que abriu as atividades? Jackson disse, né? A gente não pode ir para casa igual a gente entrou. E até queria, curiosamente, saber se vocês viram que nas mesas de vocês tem nomes. As mesas são nomeadas. Vocês conhecem quem está na mesa? Vocês repararam que existe um nome nessas mesas? Que essas pessoas significam, né? Elas sintetizam lutas importantes para a produção de uma equidade racial, indígena ou social, de classe, enfim.
Quem não reparou, precisa pensar um pouco. Por que a gente passa batido, né? Por que a gente chega num lugar, fica em uma imersão intensa e nem olha para o centro da nossa mesa? As mulheres negras, quando a gente começou a luta específica do campo das mulheres negras, a gente falava, é preciso olhar para o nosso umbigo para a gente poder olhar para o mundo. Então, eu convido quem não olhou os nomes nas mesas que olhem para pensar como é que quem é que está na centralidade dessa discussão, como é que a gente produz essa centralidade. Nós chegamos na CECADI, a CECADI nem existia, como vocês sabem, porque política é feita por perspectiva, e nós tínhamos uma perspectiva que não incluía uma secretaria que tratasse desses grupos, e, portanto, a CECADI está se reconstruindo. Em 5 meses, o que a ADPERC conseguiu fazer? Além de construir a sua própria equipe, professora, porque é um desafio reconstruir o próprio governo e reconstruir a equipe. Reconstruímos a ADPERC. Hoje tinha de manhã uma coordenadora que chegou hoje no Ministério da Educação para trabalhar conosco. Até então, eu, Eduardo e a Adriana estávamos desenvolvendo a política, porque a gente acredita nessa possibilidade de mudança. E aí nós fizemos. Um dos maiores desafios é reconstituir a participação popular. Encontrei a Eliane, né, que estava por aí, uma colega também de discussão, porque eu trabalho, sobretudo, com educação infantil e relações raciais, num tempo, nos anos 90, em que esse tema não entrava no radar das pessoas que discutiam relações étnico-raciais. A gente ouvia, né, que, nessa fase da educação, a questão de raça não importa. E os estudos foram mostrando que a raça importa sempre, até no útero, né, das nossas mulheres negras que sofrem violência obstétrica. Então, sempre importa a raça. Ao organizar, né, esse processo de retomada da ADPERC, a gente, então, reconstitui a CADARA, que é uma comissão importantíssima para nós, que prevê a participação social, porque nós não vamos construir políticas de herere e de EQQ sem a participação popular, sem a participação. Ontem nós tivemos a oportunidade de ouvir um DIME e concede. A tarefa é grande para se fazer. São 20 anos de mudança do artigo 26A da LDB. E a gente ainda encontra redes que não têm nenhuma ação a ser feita. Aliás, que não tem nenhuma ação que se fez. Tem uma ausência, né, de vários atores sociais aí na construção dessa política, que nós queremos, como o MEC, incidência, articulação, mas o MEC não faz essa política sozinha. Essa política está na base e ela, né, pode, inclusive, nascer na base. Nós temos experiências lindíssimas, muito exitosas, que poderiam ter sido, né, apresentadas para a gente ver. Então, a ADPERC está aqui, já acabou meu tempo, assumindo um compromisso com a formação de professores. Nós retomamos isso, a formação de professores em herere e em EQQ. Nós retomamos a discussão do censo escolar, porque é preciso rever, é preciso saber quem são as pessoas que estão dentro das nossas escolas, e a gente não sabe se são quilombolas ou não. Então, nós retomamos também, além da formação de professores, da participação popular, né, a partir das comissões, a gente retoma uma discussão sobre os programas nacionais. A Zara citou hoje de manhã o Uniafro. Nós estamos pensando se vai ter ou não esse nome, mas para o próximo ano a gente vai ampliar a formação de professores. E estamos fazendo um trabalho muito importante, já termino, que é de incidência nas outras secretarias e junto aos outros ministérios. Nós não fazemos política em larga escala, mas a educação infantil com a SEB faz. O ensino fundamental 2, que é onde a gente tem os maiores problemas do ponto de vista da trajetória de meninas e meninos negros. Então, nós estamos fazendo esse trabalho articulado entre CECADI e SEB, para que a gente demarque qual é o ponto de partida na discussão de herer e de EQQ, mas também a gente consiga, né, incidir sobre a política macro, que é realizada, sobretudo, com a, né, indução do MEC, mas no chão dos municípios e estados. Acabou, tinha uma lista aqui de coisas para contar, mas fiquei sabendo que só tem esse tempo. Obrigada, gente. Obrigado, professora. Queria até agradecer aqui, em nome do Todos pela Educação e da Maim, professora, o apoio que você e sua equipe deram até para a gente pensar o evento.
E falar que os totens, né, esse papelzinho na mesa de vocês, com nomes, eles têm um QR Code também, que vocês podem acessar a história de cada uma das pessoas que está na mesa de vocês, mas que está em todas as mesas do evento. Então, a gente convida a fazer isso para honrar esse passado tão importante que a professora Lucimar acabou de trazer. E agora, chamo a professora Rosilene Tuchá, coordenadora geral da Educação Escolar Indígena da CECADI. Então, professora, por gentileza. Cangri Caiapri, Renetô, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, gente. Bom, eu acho que falar da implementação da Lei 11.000, falar da temática indígena na escola não indígena, é refletir sobre tudo isso que a professora Alva Rosa colocou aqui para a gente. Não dá para a gente pensar na temática indígena na escola sem refletir sobre tudo isso que a professora Alva Rosa colocou aqui para a gente. E aí, parabenizar a professora Alva pela sua explanação. Parabéns. Parabenizar também a organização desse evento, porque eventos como estes precisam acontecer com mais frequência. Nós sabemos que o MEC é indutor das políticas, o MEC é indutor da implementação das leis 10 e da lei 11. Ele é indutor. Mas quem faz, de fato, a política acontecer na ponta são os estados e os municípios, são eles que executam. São as instituições de ensino básico e superior que executam, que implementam, principalmente as temáticas. Principalmente a temática indígena, é preciso que as universidades e as escolas assumam isso. É preciso que os municípios e os estados gestores assumam isso para si. Se os estados, os municípios, os gestores, as escolas, as universidades não assumirem isso para si, nós nunca vamos sair do papel. Né? A gente não vai sair. Nós temos uma diversidade muito grande de povos indígenas no Brasil. E há um desconhecimento muito grande de quem são os povos indígenas no Brasil. Quem são os povos indígenas contemporâneos? Eu lembro que, quando foi sancionada a lei em 2008, choveu uma rede de editoras produzindo material para dizer que nós íamos ter, a partir dali, materiais novos falando sobre quem são os povos indígenas no Brasil. E o que se via eram réplicas, de contextos estereotipados, preconceituosos, errôneos, de quem são os povos indígenas na contemporaneidade. Então, a sociedade brasileira não conhece os povos indígenas. Não conhecem. E quando os povos indígenas tiveram educação escolar? Pós-Constituição de 88. Antes disso, não existia escola para os povos indígenas. Então, o desafio pós-Constituição não é só colocar a escola lá, na comunidade indígena. É formar, qualificar professores indígenas para assumir suas respectivas escolas. E como é que forma professores numa diversidade de línguas indígenas tão grande que o Brasil desconhece? Então, o desafio do Ministério da Educação, desde a Constituição de 88 até os dias atuais, ainda é garantir escola de qualidade nos territórios indígenas. Isso ainda está por fazer. Não generalizando, nós temos regiões diversas no Brasil. Nós temos regiões que conseguiram avançar com o currículo diferenciado, uma proposta intercultural que valoriza a identidade, que valoriza a cultura, que valoriza as línguas e que consegue tirar seus estudantes desta escola indígena, do território indígena, para a universidade diretamente. Eu sou um exemplo disso. Aluna de escola indígena, egresso de licenciatura intercultural, fiz mestrado, doutorado, fui professora de escola indígena, gestora de políticas de educação escolar indígena no Estado. Hoje eu estou coordenadora de educação escolar indígena no Ministério da Educação, mas eu sou professora da Universidade Federal também. Eu vim do território indígena. Mas, para muitas regiões indígenas, isso ainda é um sonho. O ensino médio ainda não chegou no território indígena. Para muitos territórios, o ensino fundamental ainda não chegou, porque ainda não tem professores formados para atuar nas suas respectivas escolas.
material didático específico não tem chegado a contento. Esses dias nós fomos numa escola e a gente encontrou uma dessas escolas assim que a Alva mostrou para a gente, né? Escola construída pela própria comunidade, porque o Ministério não conseguiu levar a escola lá. Mas é interessante que lá tinha uma estrutura de uma mega casa do Exército de primeiro mundo. Casa de vidro, com internet, ar-condicionado, tudo de primeira ponta de linha. Mas a escola indígena não chegou no território indígena. Né? E aí a gente viu lá uma pilha de livros, empacotadinho, novinho, esses livros que o MEC entrega nas escolas. E a gente perguntou por que aqueles livros estavam ali guardadinhos, empacotados. Professora, não serve. Nossas crianças não falam português. Esse livro não está adequado para o nosso processo de estratégias didáticas pedagógicas. E eles estavam todos com uma cartilhazinha na mesa, a cartilha construída por eles na língua, em uma formação continuada que nós chamamos de Ação Saberes Indígenas na Escola. Então, a gente precisa potencializar as formações específicas para os povos indígenas para que a gente possa produzir mais material específico. Então, percebam o quanto que a gente ainda precisa dar conta da educação básica para os povos indígenas. Isso se torna um ato muito mais importante do que pensar, nesse momento, a temática indígena nas escolas não indígenas. Para isso, a gente precisaria, o que a professora Alva Rosa colocou aqui para a gente, de uma política de Estado, uma política de governo, com um quadro de pessoal que desse conta dessas diversidades todas. Não é que nós não pensamos a política macro, nós pensamos, o MEC tem pensado, mas o MEC não tem dado conta disso. Né? Então, assim, nós ficamos 4, 6 anos, podemos dizer assim, e que é incrível como a gente na escola dizia assim, gente, não adianta a gente discutir, vamos colocar um guarda-chuva, vamos esperar a chuva passar. E a gente fez isso. Nós, escolas indígenas, povos indígenas, teve que esperar a chuva passar, porque os tempos não foram bons para a gente. Retrocessos, né, e ameaças no marco regulatório da legislação da educação escolar indígena. Né? Então, assim, essas ameaças foram constantes, né, o tempo todo. E hoje nós retomamos em um governo que é favorável, né, um governo que é propício para nós, povos indígenas, para toda a diversidade, e que a gente está nesse processo de reconstrução, né, de retomar as políticas descontínuas. Né? E para a discussão da implementação da temática indígena na escola, é preciso que nós refletimos sobre tudo isso que foi colocado aqui. Né? É preciso que a gente pense, né, do ponto de vista de quem são os povos indígenas na contemporaneidade. É preciso entender que a sociedade brasileira realmente desconhece quem são os povos indígenas na sociedade brasileira. É preciso repensar esses preconceitos e o racismo institucional que existe em relação à sociedade indígena. Então, nós precisamos pensar formação continuada de professores das redes municipal e estadual. É preciso pensar a produção de material didático para a implementação da temática indígena nas escolas e na universidade. E, nesse momento, o Ministério da Educação está nesse pensamento, nessa retomada, nesse planejamento. Nós temos 3 meses apenas que assumimos a coordenação de educação escolar indígena no MEC, e os nossos esforços têm sido o de garantir, né, pelo menos, as questões mais emergenciais da educação escolar indígena. E, paralelo a isso, o planejamento da implementação da Lei 11.000, da indução do MEC, né, aos estados e municípios. E a gente fez um levantamento, gente, das ações do PAR, que o PAR é um sistema de indução de financiamento para que os estados e municípios possam realizar suas ações, o quanto de ações de formação continuada para a implementação das temáticas, principalmente da temática indígena na escola, estão lá com recursos parados. Não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. Então, a gente precisa rever, né, nós, enquanto gestores, rever o nosso ponto de vista, a nossa capacidade de execução. E aí, quando a Alva Rosa coloca aqui a necessidade de desburocratizar o sistema, isso é
é uma questão para se pensar e se refletir em que momento a gente pode melhorar, né, esse fluxo de entregas, de formação e de material, de formação de pessoas, para que a gente possa, de fato, conhecer quem são os povos indígenas no Brasil. Obrigada.